Vamos começar com esse capítulo que ele é muito importante para discutir a questão da mais-valia relativa, ou seja, ele é muito importante para a discussão da maneira como o capital transforma o modo de produção. Provoca uma revolução no modo de produção. E o primeiro elemento que o Marx discute, e também é o primeiro elemento que se apresenta historicamente, é o que ele chama de cooperação, que para ele é a forma específica do modo de produção capitalista, que já diferencia qualitativamente a produção capitalista, mesmo sem alterações técnicas do processo produtivo, do trabalho na corporação medieval de ofício. Então, entre o trabalho do mestre da guilda medieval e o trabalho do primeiro capitalista, já há um hiato qualitativo, uma mudança muito significativa. E a primeira mudança é essa que resulta do fato do capitalista pôr todo mundo debaixo de um galpão para trabalhar em conjunto para ele. É claro que os livros de história econômica mostram todo o processo, o Marx faz observações sobre isso no Capital também, em que o antigo pequeno produtor, por exemplo, o antigo tecelão individual, vai gradativamente se tornando dependente do capitalista comercial, que o procura para comprar o tecido que ele produz. Mas, gradativamente, o capitalista comercial, que se transforma em capitalista industrial, fornece, por exemplo, uma quantidade maior de meios de produção para esse tecelão individual, já que ele precisa de uma quantidade maior de mercadorias. E aí, quando o tecelão fornece a mercadoria para ele deduz os meios de produção que ele forneceu antecipadamente. Mas isso desencadeia um processo que gradativamente transforma aquele tecelão individual num assalariado. O próximo passo foi simplesmente reunir vários tecelões individuais sob o mesmo teto, para que o capitalista não tivesse que percorrer grandes distâncias distribuindo meios de produção e recolhendo mercadoria. Quando isso ocorre, aparece a fábrica capitalista, ou melhor, a primeira forma adotada pela fábrica capitalista, pela produção industrial capitalista. No caso, a primeira forma da produção manufatureira. Vejam que o Marx valoriza muito o simples fato de que as pessoas foram postas sob o mesmo teto. Isso já aumenta a produtividade do trabalho, já permite a produção de uma quantidade maior de mercadorias no mesmo tempo. Porque, por exemplo, vários trabalhadores no mesmo espaço vão poder utilizar conjuntamente e em comum meios de produção. Mesmo que cada um faça a mesma tarefa, eles vão usar meios de produção comuns. Isso reduz o custo dos meios de produção. Portanto, barateia a produção da mercadoria. É por isso que o Marx fala, isso já altera a relação entre o tempo de trabalho necessário e o tempo de produção de mais-valia, e altera
a porção do valor do capital constante no valor da mercadoria. Vamos discutir. Observem que ele faz a comparação com formas de cooperação pré-capitalistas, que ocorreram entre os romanos, gregos, egípcios, etruscos, com os mandarins chineses, que realizavam grandes obras de irrigação, mobilizando grande quantidade de força de trabalho ao mesmo tempo. Aquelas igrejas medievais, por exemplo, já foram produzidas dentro de um processo de trabalho cooperado, mas em bases pré-capitalistas. O que ele analisa aí é uma cooperação que já é realizada por trabalhadores assalariados. A bola está quicando. Ele fala, né, que tipo essa forma de cooperação, de trabalho conjunto, de trabalho social, também é uma forma de extrair a mais-valia. Podia explicar um pouquinho sobre isso? Vejam que com uma certa frequência, ele vai dizer que a soma das partes produz uma síntese nova. Quando você junta os trabalhadores, essa junção produz uma força de trabalho social que não pode existir individualmente, que só se apresenta quando a cooperação é organizada. Então, ele exemplifica com os pedreiros passando tijolos de mão em mão até chegar no segundo andar. Se cada pedreiro fosse pegar o tijolo e levar lá para o segundo andar, individualmente, a produtividade do trabalho seria muito menor. Ou então, quando começa-se uma obra e vários pedreiros começam a realizar suas operações simultaneamente em partes diversas da obra. Ou seja, a força de trabalho social ela é maior, ela gera um efeito de transformação mais poderoso do que a simples soma das forças individuais. Ele diz alguma coisa sobre, sobre isso não ser considerado no valor adiantado dos trabalhadores. E aí, na hora que eles estão produzindo isso, isso é captado pelo capitalista. Foi o que eu entendi. Vamos lembrar, ele já desenvolveu esse argumento, particularmente no capítulo anterior, né, quando ele falou da mais-valia relativa, mas quando ele aborda a questão do trabalho assalariado, ele repete sistematicamente essa tese de que, durante o dia de trabalho, o trabalhador produz o equivalente ao seu salário. Mas ele vai ser pago só depois de produzir esse valor. Ele vai ser pago no final do dia, no final da semana ou no final do mês. Então, primeiro o trabalhador
realiza o trabalho que produz tanto o seu próprio salário quanto a mais-valia. No que diz respeito à produção do seu próprio salário, o Marx diz o seguinte: olha, o capitalista ele consome a mercadoria que o trabalhador fornece a ele antes de pagar essa mercadoria. Então, primeiro ele consome a força de trabalho, depois ele paga. Ele consome a força de trabalho durante um dia, depois ele paga. Acontece que ele vai pagar com um valor que o trabalhador produziu. E como ele paga após o uso da mercadoria, que é a força de trabalho, o Marx vai dizer que o salário adquire a forma de meio de pagamento. Meio de pagamento é a função do dinheiro na circulação de mercadorias, quando a mercadoria é paga depois de ser utilizada. É paga depois de um certo prazo. É diferente do dinheiro como meio de circulação em que você compra o cafezinho, ele te dá o café, você dá o dinheiro, ele te dá o café. Então, aí o dinheiro está operando como meio de circulação. No caso do salário, primeiro o capitalista usa a mercadoria que comprou, e a peculiaridade dessa mercadoria é produzir valor, já que a mercadoria é a força de trabalho. E depois do uso, ele paga. Então, primeiro o trabalhador trabalha o dia todo e no fim do dia ele recebe. Ou ele trabalha a semana inteira, no fim da semana ele recebe. Ou trabalha o mês inteiro e no fim do mês ele recebe. O Marx fala, olha, há circunstâncias, embora isso não seja típico do capitalismo, em que o próprio capitalista antecipa mercadorias para o trabalhador antes de pagar o salário. Vamos pensar o sistema do barracão no Brasil, em que a fazenda tem um armazém e ela vende a mercadoria para o trabalhador antes dele receber o salário. Aí, quando ele recebe o salário, ele acerta as mercadorias que comprou no armazém. Mas aí ele fala, no caso do barracão, ou no caso desse armazém que antecipa a mercadoria para o trabalhador, a relação do trabalhador com o capitalista não é a relação do trabalho assalariado. É a relação do consumidor com o vendedor, com o produtor. Na medida em que está comprando mercadorias do capitalista, e o trabalhador compra mercadorias principalmente do capitalista, ele está se relacionando com o capitalista como um consumidor, que compra mercadorias para poder reproduzir a sua força de trabalho. E não como um trabalhador assalariado. No caso do salário, primeiro o trabalhador produz o valor que corresponde ao seu salário, fazendo abstração por hora da mais-valia, e depois ele é pago pelo empresário. Então, o empresário paga o trabalhador com o dinheiro que o próprio trabalhador produz. Com o valor que o próprio trabalhador produz, considerando que o dinheiro é o que o Marx chama de figura pura do valor, ou expressão pura do valor, etc. Essa revolução de modo de produção que o Marx está começando a expor agora é aquela revolução que reduz o valor da força de trabalho. E, portanto, exatamente por isso, aumenta a quantidade de mais-valia obtida.
aumenta o valor da mais-valia obtida, que é o conceito que o Marx tem de mais-valia relativa. Quer dizer, quando você altera a proporção entre a mais-valia e o salário, pela redução do valor da força de trabalho. Então, por exemplo, para ele a cooperação é uma primeira grande forma de reduzir salário, de produzir mais-valia relativa, ou melhor, de reduzir o valor da força de trabalho. Eu fiquei na dúvida na semana passada, o nome relativo é por conta de se alterar em relação a... Exatamente, é porque se altera a relação entre o trabalho necessário e o trabalho excedente. O trabalho que produz ou repõe o salário e o trabalho que produz mais-valia. A relação entre ambos, o Marx chama de taxa de mais-valia, ou taxa de exploração. Tem um trechinho do capítulo em que o Marx resume tudo. Ele praticamente resume o que ele expõe no capítulo. Ele fala: em comparação com uma soma igual de jornadas de trabalho isoladas individuais, a jornada de trabalho combinada produz maiores quantidades de valor de uso, diminuindo, por isso, o tempo de trabalho necessário para produzir determinado efeito útil. Então, você junta um monte de gente para produzir, isso já aumenta a produtividade. Ele está chamando aí de jornada de trabalho combinada. Aí, o que vem a seguir resume um capítulo. Como eu estou lendo na Ubu, não tem página. Grifei na Ubu. Então, ele fala: se, conforme o caso, ela obtém essa força produtiva mais elevada por aumentar a potência das forças mecânicas do trabalho. Junta um monte de gente para levantar uma tora. Um sozinho não conseguiria, mas um monte de gente levanta. Ou por estender sua escala espacial de ação. Então, ele está falando aí de muita gente trabalhando em obras para eliminação de um terreno pantanoso, de uma barragem, e etc. Ou por estender sua escala espacial de ação, ou por estreitar o campo espacial de produção em relação à escala de produção. Ou por mobilizar, no momento crítico, muito trabalho em pouco tempo. Então, por exemplo, na colheita, tem que mobilizar um monte de gente. Na pesca do arenque. Então, tem momentos do processo produtivo que você tem que mobilizar gente. Na colheita do café, no corte da cana antes de mecanizar. A colheita da maçã aí na região da Serra. Vem gente da Bahia, vem gente do norte de Minas, vem indígenas de Mato Grosso do Sul. Num período pequeno de tempo. Ou por provocar a emulação entre os indivíduos e excitar seus espíritos vitais. O Marx diz que quando você põe todo mundo junto, não quer mostrar que é melhor que o outro e tal.
Isso aumenta a produtividade do trabalho. Ou por imprimir as operações semelhantes de muitos, o cunho da continuidade e da multiplicidade. Vamos pensar o pessoal passando o tijolo de mão em mão. Ou por executar diversas operações ao mesmo tempo. Os vários pedreiros, cada um com uma parte diferente da obra. Ou por economizar os meios de produção mediante seu uso coletivo. Ou por emprestar ao trabalho individual o caráter de trabalho social médio. Então, quando você tem 100 pessoas trabalhando, as diferenças individuais desaparecem nesse grande número. Você passa a ter um trabalho médio. Então, o pior desempenho de um não vai ser compensado pelo melhor desempenho de outro, suposto ali o mínimo de produtividade. Em todas as circunstâncias, a força produtiva específica da jornada de trabalho combinada é força produtiva social do trabalho, ou força produtiva do trabalho social. Ela decorre da própria cooperação. Ao cooperar com outros de um modo planejado, o trabalhador se desfaz de suas limitações individuais e desenvolve a capacidade da sua espécie. Mas aí aparece um outro elemento muito importante para a argumentação posterior do Marx. Ele falou, olha, esse trabalho de muita gente em conjunto, como ele falou aqui, tem que ser planejado. Ele tem que ser coordenado. É como se fosse uma orquestra. A coordenação do processo é função do capital. E como essa estrutura produtiva está baseada numa relação antagônica, e diz o Marx, na medida que você põe muitos trabalhadores juntos, aumenta a resistência dos trabalhadores ao arbítrio do capital, essa direção do processo produtivo adquire uma forma despótica. Ele compara o capitalista com um general, que tem que contratar uma série de oficiais e suboficiais que vão ser correias de transmissão do seu comando. São aqueles trabalhadores que vão supervisionar os trabalhadores, que vão exercer funções do capital. Eu não me lembro como era a hierarquia lá na Volkswagen, mas, por exemplo, tinha um chefe de seção que ficava numa gaiola de vidro suspensa para ele ter visão completa de uma grande ala de produção que ele coordenava. Eu não lembro como era o nome desse cargo, mas era assim era um supervisor de produção, uma coisa assim. Abaixo dele tinha um supervisor inferior chamado mestre. E abaixo dele tinha o supervisor que coordenava a menor equipe de trabalhadores, chamado feitor. Quando eles iam lá para a escola, e lá tinha trabalhadores de toda a hierarquia, o pessoal que era feitor ficava comentando com a gente que eles odiavam o nome do cargo, que feitor é o controlador do escravo, né? Então, Marx falou, olha, tem toda uma hierarquia de oficiais e suboficiais que intermediam o capitalista.
São correias de transmissão das ordens do capitalista. A empresa adquire uma estrutura burocrática da mesma forma que o Estado, que herdou essa forma da igreja. Você vê as análises do Weber aí sobre os mosteiros medievais, já eram empresas, já eram grandes organizações produtivas que foram desmanteladas naquele processo da acumulação primitiva. As terras da igreja foram desapropriadas, né, naquele processo de reforma e tal. O Marx analisa isso principalmente na Inglaterra. Então, por exemplo, a empresa continua sendo essa organização despótica. Ninguém faz assembleia na empresa para tomar decisões. Ela é monocrática. É claro que muitos capitalistas já se retiraram da direção do processo, o processo passou para a mão dos executivos, dos gerentes, dos diretores. Recentemente, esses diretores, gerentes, têm um nível de escolarização pós-graduação. E não é só os chamados MBAs, aquelas especializações em administração. É mestrado e doutorado. Marina. Muitas vezes também a empresa acaba por estimular esse aumento de intelectualidade, não sei se é, né, a palavra, porque, por exemplo, o meu tio, ele trabalha na Tramontina e ele cuida, ele é um super especializado, assim, porque ele cuida ele fica no setor de panela, na Tramontina, porque daí tem o setor de tampa, o setor de não sei o que, ele faz a panela em si mesmo, né, a panela em si. E ele tem uma função que é cuidar da máquina que faz uma função muito específica também, e ele é essa função, então ele corre para lá e para cá quando dá problema. E para ele ter essa função mais específica, digamos assim, ele teve que fazer um curso, daí a Tramontina pagou, mas ele fez um curso que não chega, é uma faculdade, eu creio que é uma faculdade, mas eu acho que foi 2 anos e meio, só alguma coisa assim, ou 3 anos. Foi menos do que o normal. Mas a empresa investiu nele para ele poder dar retorno, digamos assim, né? Claro. Não, desde os anos 90, que a gente já vê análises sobre o chamado aumento do estoque de títulos nas empresas. Ou seja, as empresas têm um número crescente de diplomados em função da nova configuração que o processo de trabalho adquire com as novas formas de organização e as novas tecnologias. Então, a gente tem cada vez mais doutores, mestres, especialistas, graduados nas empresas. Por exemplo, no período da ditadura, quando as federais estavam sendo montadas, e houve uma grande expansão da educação superior naquele momento, e dentro dessa expansão da educação superior, a criação e a expansão da pós-graduação, muita gente era mandada para fazer pós-graduação no exterior, Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, para voltar e organizar aqui no Brasil cursos de pós-graduação, programas de pós-graduação. E aí, naquele período, se conversando com o pessoal que foi contemporâneo disso, as empresas disputavam os diplomados quando eles chegavam ao Brasil.
Então, no aeroporto, a empresa já oferecia para a pessoa que estava voltando do doutorado, em administração, engenharia, etc., um salário enorme, apartamento, carro com motorista, etc., etc., para ele ser executivo na empresa. Você vê que hoje a estrutura empresarial ela é altamente escolarizada. Aquele empresário que se desenvolveu empiricamente, né, por experiência, ele é cada vez mais raro. Ou então a empresa dele chega num ponto em que ele não pode mais ser o dirigente da empresa. Ele tem que contratar especialistas. Então, nós temos essa estrutura política em que nós podemos ter um espaço político geral, chamado espaço da cidadania, ou seja, o espaço das lutas de classes. Amplas liberdades individuais e coletivas. Nós temos no Brasil, embora com sérios limites de desenvolvimento, principalmente nas áreas onde moram os trabalhadores. E o despotismo da fábrica. Você pode ter ampla liberdade no espaço público, no espaço civil, mas você entrou na fábrica, é um mando despótico. E aí ou você obedece ou rua. Tem outro lá na porta para ocupar o seu lugar. Aliás, essa não é uma peculiaridade do capitalismo, né? Nem do capital, porque o controle do processo produtivo ele vai decorrer do controle dos meios de produção, da propriedade privada, que vai adquirir formas diferentes no decorrer da história. Né? O trabalho escravo no Brasil é um trabalho cooperado. Os engenhos eram grandes empreendimentos produtivos, que tinham uma área agrícola e uma área industrial, que é a produção do açúcar. Na área do engenho, tinha alguns assalariados, aqueles mais qualificados, aquelas que ocupavam aquelas funções que exigiam maior qualificação. Mas a maioria dos trabalhadores era escravizada. Mas em Ribeirão Preto, Gabriel, existe um jogo, um clássico, igual o Grenal aqui no Rio Grande do Sul, que é o Come Fogo, é o Comercial Botafogo. Aí é pauleira, né? Não, eu conheço. Eu tenho um diretor da minha escola em São Paulo, que ele era de Ribeirão Preto, ele torce pro Botafogo. Até me sou mais simpático ao Botafogo do que ao Comercial. Então ele é meu adversário figadal, que eu sou comercialino. Hoje eu não torço mais para futebol, eu falo isso brincando, mas o único time que eu torci assim apaixonadamente foi o Comercial de Ribeirão Preto. Quando eu era adolescente, tinha 12, 13 anos, o Comercial ele estava assim, no auge do seu desenvolvimento. Ele era no estado de São Paulo, como é o Juventude ou Caxias, aqui no Rio Grande do Sul, quer dizer, é um time do interior, mas é um time grande, né? Então ele enfrentava os times de São Paulo de igual para igual. O meu pai era diretor do Comercial, foi diretor do Comercial durante uma certa época, e aí ele levava a gente lá para o campo. Eu fui na inauguração do estádio do Comercial.
O jogo inaugural do Estádio do Comercial foi um comercial em Santos, quando o Santos estava no auge, tinha Pelé, Coutinho, Gilmar, o Santos era a seleção brasileira, né? O Santos ganhou, mas o jogo foi duro. Foi 3-2. E hoje o Santos tem o Neymar, Deus. Pois é, não, há uma desproporção muito grande entre, por exemplo, o prestígio que tinha um Pelé naquela época e o Neymar hoje, né? Eu me lembro de um come-fogo que eu fui com meu pai, eu era pequeno, lá no campo do Botafogo, e os estádios, antes dos estádios de cimento, eram todos de madeira, né? Eram arquibancadas de tábua. Eu lembro que eu fui com meu pai era muito comedido, né? Ele nunca ficava assim no meio da torcida mais aguerrida. E aí nós fomos nesse come-fogo lá no campo do Botafogo, na Vila Tibério, e o Botafogo ganhou por 1-0. Aí a torcida do Comercial começou a arrancar as tábuas da arquibancada e jogar no meio do campo. O campo ficou destruído. É uma selvageria de futebol, né? Aí depois que eu me mudei de Ribeirão Preto, fui estudar em São Paulo e tal, eu tentei torcer para o Corinthians e tal, mas não consegui. E também não deixei de ser um torcedor, assim, de frequentar estádio, nunca mais. Então, a minha vida de torcedor foi só aquele período da adolescência em que eu torcia apaixonadamente pelo Comercial de Ribeirão Preto. Eu, infelizmente, eu dei o azar, eu torci eu torci desde pequeno, eu torci pro Inter, e aí eu vi o Inter cair, eu vi o Inter ficar 8 anos sem ganhar o chão, agora tomou duas pauladas pro Flamengo, então uma desgraça torcer pro Inter, é difícil. Não vale a Olha, pena, não vale. o único jogo do Corinthians que eu assisti em São Paulo, quando era estudante, quem me levou era um colega meu, que morava na mesma pensão, era um gaúcho que estudava administração na Getúlio Vargas, e ele era gremista. Aí ele falou, tá, vai ter um Corinthians e Grêmio, vamos assistir. Aí eu fui com ele. E foi 1-0 pro Corinthians, ele saiu meio frustrado de lá. Eu acho que também esse foi o último jogo de futebol que eu assisti no campo, na minha vida, nunca mais. A gente tem que ver um dia o Interzinho, o daqui de Santa Maria, vai jogar inclusive a primeira divisão do Gaúcho agora. Mas aí eu não tenho muito interesse por futebol, não. Aliás, a minha idade nem permite. Eu começo a assistir jogo, quando eu acordo, está no meio do segundo tempo. Eu durmo. Acorda só com o gol! Não, eu acordo porque acordei. Terminou o sono. A velhice tem essa peculiaridade, quer dizer, você dorme bem menos, mas é muito mais fácil dormir. Karina. Professor, tem aqui uma passagem do capítulo que eu não sei se eu entendi bem, né? Ele fala assim que a força produtiva que o trabalhador desenvolve como trabalhador social é, assim, força produtiva do capital, e que essa, aí mais para baixo, ele vai falar pelo fato de que a força produtiva produtiva social do trabalho não custar nada ao capital e, por outro lado, não ser desenvolvida pelo trabalhador antes que o seu próprio trabalho pertença ao capital, ela aparece como força produtiva que o capital possui por natureza, como sua força produtiva imanente. Certo. O senhor pode explicar? Eu trabalho como força produtiva do capital, né?
Porque, veja, quando o trabalhador começa a cooperar com os outros no processo de trabalho, e essa cooperação gera esse aumento de força de trabalho, dando origem aí ao que o Marx está chamando de força social do trabalho, a força de trabalho já não pertence mais a ele, já pertence ao capital. Então, ele já vendeu a força de trabalho está sendo usada pelo capital. Então, essa força do trabalho social, que é grátis, né, para o capital, ela se apresenta como uma função do capital. Ou seja, como uma força, como Marx diz aí, imanente do capital. O capital se torna uma relação econômica que permite produzir obras mais magníficas, como diz Marx lá no Manifesto, do que todas as obras da antiguidade romana, chinesa, etrusca, etc. Ou seja, o trabalho, na sua forma cooperada, é uma função do capital, porque ele só ocorre depois que o trabalhador já vendeu a sua força de trabalho. Então, a própria força de trabalho desse trabalhador individual é função do capital. Agora, é interessante nós notarmos que o Marx fala que essas formas de cooperação, ela jamais abandona o cenário na produção capitalista, eventualmente se apresentando subsidiariamente. Mas a produção capitalista sempre vai ter essa forma de cooperação. Claro, ela se torna subsidiária quando as máquinas tomam o cenário. E aí você vai ter um motor que, através de polias, movem máquinas. O trabalhador só vai controlar a máquina, só vai vigiar a máquina. Aí o Marx descreve processos de cooperação entre máquinas. Com ou sem divisão do trabalho, né? Quando ele analisa a fábrica. Logo à frente. Tem um trecho também que eu não peguei, assim, eu li 3 vezes e não peguei. Vou ler. Diante delas, não é a cooperação capitalista que aparece como uma forma histórica específica da cooperação, mas, ao contrário, é a própria cooperação que aparece como uma forma histórica peculiar do modo de produção capitalista, como algo que o distingue especificamente. Sim. Ele está dizendo que não é mais uma entre tantas formas de cooperação aí, como aparecia na antiguidade, né? É o caráter específico da forma de produção capitalista. É o que caracteriza o modo de produção capitalista. É uma forma de cooperação muito diferente da cooperação que pode ocorrer, por exemplo, na produção artesanal medieval, com o mestre e seus ajudantes, mesmo na realização daquelas grandes obras em que há mobilização de força de trabalho excedente por parte dos faraós, dos engenheiros romanos e tudo mais, né? Dos mandarins chineses. E, por exemplo, essas formas de cooperação que aparecem na produção, nas formas pré-capitalistas de produção, deram origem àquelas grandes obras da antiguidade, de qualquer forma, foram
formas de organização da produção excepcionais no cenário geral. Podemos dizer isso? Talvez. Não era essa grande mobilização temporária que caracterizava os modos de produção. Talvez a gente possa falar isso da produção escravista colonial, mas aí nós já temos uma produção subordinada ao desenvolvimento da produção capitalista. Já é uma produção de açúcar, algodão, etc., para o mercado, subordinada ao mercado mundial. Você vê, a produção na propriedade rural romana ou grega, você vê a análise do chamado ecos, que era aquela estrutura produtiva grega, ecos, palavra da qual se desenvolve a economia, né? Que era uma estrutura produtiva em que a estrutura familiar do senhor se mesclava com os escravos. A produção ocorria em larga escala, em pequena escala. Em geral, mais voltada para o próprio autoconsumo do que para a venda de mercadorias. Vou desligar aqui meu celular, porque... Agora, a produção capitalista vai se caracterizar especificamente por isso. A cooperação de um grande número de trabalhadores está na base da produção capitalista. Ou melhor, de um número de trabalhadores que, ainda que relativamente pequeno, ainda é qualitativamente superior, por exemplo, ao da produção das corporações medievais, né? Ou mesmo a produção agrícola nos feudos, né? Você vê, a produção medieval é uma produção voltada principalmente para o autoconsumo. Só um minutinho, deixa eu... É a produção capitalista a primeira que se desenvolve voltada exclusivamente para o mercado. E mais que isso, é a primeira que transforma a própria força de trabalho em mercadoria. Você vê, é um processo historicamente relativamente rápido, né? De constituição desses grandes empreendimentos produtivos de mercadoria. A vender no mercado interno e no mercado mundial.
De forma generalizada, no caso. De forma generalizada. Ou seja, se torna a relação econômica dominante. Você ainda vai ter, perifericamente, a pequena produção, produção autônoma, eventualmente formas pré-capitalistas de produção, claudicando ao lado e subordinados à produção capitalista. Eu sempre fico na... desculpa. Não, pode falar. Não, que eu sempre fico na dúvida quando ele coloca os termos assim, natural e espontâneo, né? Que ele diz que essa mudança, essa alteração ocorre de forma natural e espontânea da cooperação. Daí que você não entendi muito o que ele quis dizer com isso. A palavra natural vai aparecer com vários significados na obra dele, Lise. Por exemplo, quando ele fala da materialidade da mercadoria, ele fala da mercadoria em sua forma natural. Nós não diríamos isso hoje. De qualquer forma, a mercadoria é um produto do trabalho humano, então é um produto da cultura. Ela é um objeto da arte, né, artificial. Mas ele usa aí o natural no sentido de material, em oposição ao social, que caracteriza o valor, né? O caráter do valor como relação social. Ele usa natural no sentido de um processo que escapa ao nosso controle, que se assemelha a um processo da natureza. Então, para ele, as leis tendenciais do desenvolvimento capitalista se assemelham a leis naturais, embora o tempo todo, se confrontando com os economistas clássicos, ele esteja sempre afirmando que as leis capitalistas são históricas. Elas não são leis naturais no sentido estrito do termo, ou seja, leis imutáveis, como as leis astronômicas ou as leis da física. Mas não existe uma unicidade semântica no uso da palavra natural por parte do Marx. Natural no sentido, então, que ele emprega de inevitável. Tipo, para o capitalismo se desenvolver, ele exige isso. Que se impõe aos indivíduos, que gera consequências que escapam ao controle dos indivíduos. Então, cada capitalista visa ao seu lucro, mas cada um visando ao seu lucro, o resultado geral é inesperado por todos, porque o resultado geral é a crise. É uma forma de argumento, Lísia, que se opõe àquele argumento das teorias políticas do século XVII e XVIII, que consideravam que, da ação individual, cada um buscando a sua felicidade, teríamos como resultado a felicidade geral. O Marx fala, não, o que a gente vai ter é crise. Subjacente a essa crítica da economia política, está presente essa crítica às teorias políticas que se desenvolvem a partir do Grotius, do Hobbes, Spinoza, do Locke. Aquelas teorias políticas burguesas que se desenvolveriam no âmbito da Revolução Inglesa e da Revolução Francesa particularmente, mas também da Revolução Americana. Você lê, por exemplo, um livro como De Cive, do Hobbes, ou Do Cidadão, é muito ilustrativo a esse respeito,
ou o segundo tratado sobre o governo do Locke, ou a metafísica dos costumes do Kant. O Capital, ele é, ao mesmo tempo, uma crítica a toda essa teoria política. É por isso que nós temos que, na minha opinião, estarmos atentos às múltiplas relações críticas que o Capital desenvolve com o mundo teórico anterior ao Marx, né? Embora ele apresente explicitamente como crítica da economia política, é uma crítica do pensamento burguês em geral, né? Ele está falando de cooperação, ainda uma notinha ele fala, não tem nada a ver com cooperativa, etc. Essa cooperação, ela se desenvolve num molde despótico. Sob um controle ditatorial. Não tem o chicote, mas tem a demissão, tem a multa, tem a perda do final de semana. Sem contar várias formas tácitas, né, de repressão. Você pode organizar o espaço de tal forma que a própria organização do espaço já incute tacitamente essa pressão hierárquica sobre o trabalhador. Por exemplo, na Volkswagen tinha uma hierarquia de banheiros. Banheiro para o trabalhador, banheiro para o funcionário, banheiro para o gerente. Uma hierarquia de restaurantes. E tudo era diferente. Na época, talvez hoje não, mas na época, dos anos 70, início dos anos 80, os banheiros dos operários, as privadas não tinham porta. E ficava uma pessoa para lá e para cá, para ver se a pessoa não estava enrolando lá no banheiro. Mas os banheiros funcionários tinham porta e não tinha ninguém vigiando. O restaurante dos operários era um bandejão. Aí podia repetir o arroz e feijão o quanto quisesse. Mistura não, arroz e feijão era livre. O restaurante dos funcionários... É o RU. O RU. O RU é assim, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Exatamente, é. É um restaurante industrial. Aí o restaurante dos funcionários era uma bandeja, mas tinha uns pratos em cima. A gente almoçava e jantava no restaurante dos funcionários. Mas não podia repetir o arroz e feijão também. O restaurante dos gerentes tinha música ambiente, tinha cardápio. Se a pessoa tinha alguma dieta, ela podia pedir para fazer a dieta dela. Então, a organização do espaço tacitamente
incute esse despotismo hierárquico da estrutura fabril. E a gente vai incorporando isso na escola. A sala de aula é assim. É um mesão para o professor, uma mesinha para o estudante, os estudantes tudo em ordem unida, o professor em posição contraposta. É a disciplina do horário, das horas de aula. Então você vai se preparando física e psiquicamente para entrar no ambiente fabril e achar normal. Você acostumou a cumprir horário, a cumprir ordem, a realizar operações monótonas durante um largo tempo. Não dá para imaginar uma escola que preparasse as pessoas para iniciativa pessoal, para variação, para invenção. A escola prepara para a fábrica. Para o lazer, para o jogo. Você vê que a própria escola foi modelada na fábrica. Você leu Comênios, lá no século XVII. A imagem da escola é a imagem da manufatura. Você entra na escola comeniana, parece que você está entrando numa manufatura. E ela se mantém assim até hoje. Mas nessa cultura aí de comercial e Botafogo, o comercial é o leão, o Botafogo é a pantera. O comercial é o bafo, o Botafogo é o chulé. Então são os opostos, né? Eu achei na internet há uns tempos o hino do Botafogo. Eu achei. Isso daí tem. O bom é que tem tudo na internet agora. Eu em São Paulo gosto muito do Juventus, da Moca. Eu acho muito simpático o Juventus também. A camisa grená é linda, linda. É o time italiano, né? A Moca era o bairro italiano. É o bairro italiano ainda. Se eu apareci de pijama, aí eu fui gravar o meu vizinho que ele tá com a gaita, fui mandar pra minha mãe e eu me esqueci de fechar a câmera. Vantagem. Tem um vizinho gaiteiro, eu e o Gabriel, a gente tem um vizinho gaiteiro e ele é vizinho que flautista, tem vizinho que é tudo. Agora ele tá tocando uma gaita, eu fui gravar pra mãe pra mostrar pra ela o que a gente tem que aguentar nesse prédio. Ainda que a música era boa. Eu esqueci de fechar a câmera, desculpa. Pô, aqui na minha redondeza é só cachorro latindo de vez em quando. E às vezes passando aí na rua, 5 horas da manhã, alguém com o som no último volume do carro, né? Eu não sei quem que a pessoa quer atrair. Acho que é a polícia, né, que está querendo atrair. Pessoal, o próximo capítulo é um capítulo muito interessante, porque ali o Marx analisa em detalhe. Marx, ele é muito detalhista, né? Ele não passa assim um detalhe, não passa um parafusinho que ele não registre. Então a gente vai ter tanto um quadro do desenvolvimento da manufatura. Eu acho até que eu dividi esse capítulo em 2 partes, eu não me lembro, deixa eu ver. Ele é meio longo, né? Quanto à transformação que o trabalhador sofre. Então, muda o trabalhador, mudam as ferramentas, a cooperação adquire o caráter da divisão do trabalho,
se subordina à divisão do trabalho, etc. Então, é um capítulo assim que eu acho, além de importante teoricamente, eu acho esteticamente bem elaborado. Não sei, talvez possamos parar por aqui. Alguém teria mais alguma questão? Paloma, Manuela? Agora, o time lá da cidade da Paloma, de vez em quando ia lá em Ribeirão e batia no comercial, eu odiava aquele time, que é o São Bento, né, de Sorocaba, um time de camisa azul. Era muito difícil o comercial ou empatar ou ganhar do São Bento. Em geral, perdia. Eu tinha um tio que ele tinha, ainda tem, graças a Deus, que ele tem um conjunto de futebol de botão do São Bento de Sorocaba, profissional. Olha aí. Também tem esse negócio de futebol de botão, né? Será que ainda existe isso aí? Ah, com certeza. Ainda se acha. Eu vi outro dia não, quando eu estava em São Paulo, eu vi vendendo em Cotia, numa loja, um campinho. Ainda vende, ainda vende. Acho que menos que antes, mas ainda tem, com certeza. Então tá, pessoal, acho que nós podemos ficar por aqui hoje. E aí nós voltamos a nos encontrar na próxima segunda. Então tá, professora, obrigada. Eu vou continuar lendo no texto da UBU. Eu acho que eles fizeram um trabalho muito bom, viu, de peneiragem de erros. O problema é que ficam essas coisas que estão certas, mas estão erradas. E a frase está certa, como esse, por exemplo, não tem erro em você falar valor mercantil, está certo. Só que isso não tem sentido na teoria do Marx. Uma coisa é você falar valor da mercadoria, agora outra é você falar valor de mercado. E esse tipo de erro é que a UBU nem poderia, claro. O próprio Flávio Cotti, né, um dos tradutores que revisou o texto, para ele está tudo igual. Eu tenho a impressão que esses revisores, eles devem ler por amostragem, porque o Capital é um tijolo enorme. A pessoa não vai ler 800 páginas pacientemente, página por página, para ver se está tudo ok. Então dá aquela folheada, não, está legal, toca para frente. Mas quando a gente lê página por página, como a gente está fazendo aqui, aí os erros aparecem. Então tá, pessoal. Eu não vi o Gabriel Monteiro hoje, mas ele está por aí, né, Lísia? Não, professor, olha, tá louco. Esse semestre eu acho que ele não vai participar. Ele entrou em um monte de coisa. Tá bem louco. Fala para ele abrir uma brechinha aí e continuar participando. Não, ele disse que quando der, assim, ele vai entrar, mas acho que na maioria dos dias. Ele tá lendo, tá lendo. Mas agora Então, tá fazendo coisa da Jai, tá bem louco. Não, tá todo mundo meio correndo aí com o negócio da Jânia. O Eduardo e o Davi também, então. Ele tem uns 4 trabalhos para apresentar na Jai, eu tô com um, já tô louca. Então tá, nem falo mais nada. Você sabe que o Davi e a Eduarda, o ano passado, eles apresentaram o nosso projeto na JAI. O projeto do grupo de estudos, né? Vocês lembram, né? E foi bem legal.
Então já está apresentado na JAI. Estava até pensando em fazer algo em relação ao grupo, porque eu dei uma aula, não é aula, né? Intervenção no PIBID sobre o manifesto, né? Foi muito legal, assim. Mas, Lízia, Foi muito massa. se precisar de ajuda e tal, alguma sugestão, a gente discute aqui. O professor, É. perdão, só uma última dúvida, só que tem uns amigos meus que são da USP, que eles estavam, eu comentei que eu estava no grupo de estudos e perguntaram para mim se eles podiam entrar. E quando abrir de novo do primeiro livro. Pois é, foi bom você falar isso, Gabriel, porque tinha a perspectiva da gente abrir um grupo do livro 3 esse semestre. Mas aí, até agora, não houve interessados. Eu fui procurado por uma menina da educação especial na aula que eu dei na quinta-feira à noite lá. Ela foi minha aluna no semestre passado, e falou, pô, eu e o grupo do Capital aí não vai sair, nós estamos com vontade. Você vê que lá na tua turma tem uns 2 ou 3 interessados. Tem aquele menino de Arcos, né, de Minas, que demonstrou interesse. Tem um que entrou agora, o Diogo Della Justina, que também quer entrar. Então, eu acho que eu vou formar um novo grupo do livro 1. E como nós não temos mais o grupo da quarta, aí, Manuela, ele poderia se incorporar. Como nós não temos mais aquele grupo da quarta, que passou para a terça-noite, então talvez dê para a gente abrir na quarta-noite um grupo novo do livro 1. E essa semana eu tomo a decisão. É que nós estamos com o nosso grupo aqui na segunda noite, tem Teorias da Mais-Valia, que está numa discussão muito interessante também na terça-noite, e tem o grupo 2 na quinta-tarde. Mas teria o grupo 3, não vai ter, acho que eu vou... E se aparecer o pessoal do grupo 3, eu vou dar um jeito de encaixar também. No sábado, de manhã. Eu tenho um pessoal que pode de manhã. Já teve um grupo que discutiu de manhã. É só todo mundo ter disponibilidade. Legal, então essa semana eu tomo a decisão, e aí a gente formando o grupo, ele vai ser um grupo mais heterogêneo, né? Que vai ter o pessoal dessa turma nova da história, da educação especial e pedagogia, esse pessoal da USP aí que está interessado. Legal. Então, vamos partir para a próxima segunda. Alô, pessoal. Boa noite, Boa noite. professor. Até mais. Tchau, prof. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau.